يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله. Depois de louvarmos Allah Tabaraka wa Ta'ala e mandarmos bênçãos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agradecemos a Allah que nos concedeu esta oportunidade para falarmos acerca do nosso Din. Caros irmãos e irmãs, o tema da nossa palestra, em poucos minutos, inshallah, é sobre خصائص الشريعة الإسلامية. O que se entende por خصائص aqui neste tema? خصائص são características e qualidades que diferenciam o Din Islam de outras religiões. Enquanto que o Sharia, segundo a definição do Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ele diz que a Sharia é tudo o que Allah Tabaraka wa Ta'ala legislou sobre aqaid wa a'mal. É tudo o que Allah Tabaraka wa Ta'ala legislou sobre crenças e ações. A religião islâmica possui características que distinguem das demais leis existentes nesta face da terra. Refiro-me outras leis, as leis de outras religiões. Então, o mu'min, o crente, deve conhecê-las e senti-las para criar em si um sentimento da grandeza do seu Din e da falsidade de tudo mais. E essas características, caros irmãos, são muitas, entre as quais mencionamos. A primeira característica da lei islâmica é que ela é divina, é que ela é divina na sua fonte e
no seu objetivo. A lei islâmica, a sua fonte é de Allah. Essa é a primeira característica, caros irmãos. E tem um propósito ou objetivo. A sua fonte é de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E o seu objetivo ou propósito é ibadah. É adorar e agradar Allah Tabaraka wa Ta'ala. E uma vez que a sua fonte é de Allah Tabaraka wa Ta'ala, não cabe nenhum ser humano introduzir uma lei por conta própria. Por quê? Dissemos aqui a origem, a fonte da lei islâmica é de Allah e tem um propósito. O seu propósito é ibadah e agradar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sendo assim, o ser humano não tem autonomia de inventar uma nova lei para as pessoas seguirem. Não tem essa autonomia. Porque essa lei é de Allah, pertence a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Essa lei foi instituída divinamente. Mesmo o mensageiro de Allah, que ocupa um lugar muito especial no Islã e nos muçulmanos, ele não tem essa autonomia de inventar uma nova lei segundo os seus desejos. Não tem. Pois ele apenas transmite a mensagem de seu Senhor. Essa aqui é a missão do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Transmite a mensagem do seu Senhor e aplica a lei de Allah na terra para que as pessoas possam imitá-lo. Mas ele não tem essa autonomia de inventar uma outra lei para as pessoas seguirem. Como Allah Tabaraka wa Ta'ala diz no Coran: Ma ala rasul illa al-balagh. Não cabe ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam senão a transmissão da mensagem. E Allah Tabaraka wa Ta'ala também diz: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sem dúvidas, há no mensageiro de Allah bom exemplo para ser seguido por vós. Esse é o dever do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós, como seguidores dele, a nossa obrigação, o nosso dever é de imitar o quê? Exemplos do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas não temos a autonomia de inventar uma nova lei
para as pessoas seguirem. Uma vez que, caros irmãos e irmãs, essa lei é de Allah, você como crente, você como muçulmano, não encontrarás uma contradição na lei de Allah. Você não encontrará nela nenhum erro que não seja o haq, que não seja a verdade, nem inclinação para a raça de outra ou cor de outro. Não vamos encontrar na lei de Allah tabaraka wa ta'ala. A prova disso, Allah tabaraka wa ta'ala diz no Coran: felizmente, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Esta lei, se fosse de outra origem, que não é de Allah tabaraka wa ta'ala, sem dúvidas, encontrariam muitas divergências. Mas, felizmente, a fonte da lei islâmica é de Allah. Por isso não há divergências, não há interferências humanas na lei de Allah tabaraka wa ta'ala. Por quê? Porque é de Allah tabaraka wa ta'ala. Esta lei foi instituída por Allah tabaraka wa ta'ala com um objetivo, com um propósito. Só para ver, caros irmãos, que a fonte da lei islâmica tem um propósito, tem um objetivo. Ela não tem nada a ver com o nascimento ou a morte de qualquer personalidade. Não tem. A lei islâmica não tem nada a ver com isso. O nascimento de alguém ou a morte de alguém não tem nada a ver. Por quê? Porque essa lei tem um objetivo ou propósito que é agradar Allah tabaraka wa ta'ala. A grande exemplo disso, caros irmãos, nós temos notado, temos provas. Nós temos quantos dias festivos de festa por ano? Temos 2 dias. Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Como é que nós temos recebido o Eid al-Fitr? No dia de Eid. Naquele dia, recebemos com um salat. Recebemos com um salat. E o Eid al-Fitr também. O Eid al-Adha, aliás, recebemos também com um ibada. Então, aí está, caros irmãos, a diferença entre a nossa lei e a lei de outras religiões. Os dias festivos de outras religiões é para o quê? É para manifestar a satisfação. Bebidas alcoólicas e mais por aí. Não é? Enquanto que nos dias festivos do muçulmano, quase é uma aventura, nunca acompanhei. Nós, alhamdulillah, costumamos fazer o salat em campos abertos. Neste ano fizemos volta de 15 campos abertos, mas não recebemos um registro de quê?
ferimentos ou óbitos. Não acontece. Por que isso, caros irmãos? É uma das provas de que a lei islâmica, a sua origem é de Allah Tabaraka wa Ta'ala e o seu objetivo é adorar e agradar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aí está a diferença, caros irmãos. Já que o seu objetivo é adorar somente Allah Tabaraka wa Ta'ala, então você vê que aquele que adere a ela, a esse Sharia, ele tem um objetivo. Qual é esse objetivo, caros irmãos? Ele não é atraído por tendências mundanas e ele não é abalado por caprichos. Porque, alhamdulillah, ele já apegou o quê? Na lei de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ele já tem uma guia com provas claras. Já tem orientação. Já tem um horizonte para ele seguir. Allah Tabaraka wa Ta'ala diz no Coran: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. Neste aya, Allah subhanahu wa ta'ala apresenta exemplo de um homem escravo pertencente a vários sócios. Ele pertence a vários sócios, cujos esses sócios são rivais entre eles. Não se entende? Não é? Esses sócios, cada um quer se fazer de líder, chefe. Cada um quer tomar a sua decisão. E você, mesquinho, você escravo, está lá nesse grupo. Vai seguir o quê e a quem? Não sabe o que seguir. E o outro escravo pertence a um homem sem sócios. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala aqui pergunta: será que são os dois iguais em comparação? Um que pertence a vários grupos e que cada um nesse grupo quer se fazer chefe, quer tomar a sua decisão. O outro homem pertence a um homem que não tem sócio, ele está sozinho. Será que são iguais em comparação? Claro que não são iguais. Porque aquele que pertence a um homem que não tem muitos grupos, ele sabe o que está a seguir. Vai seguir uma única palavra. A palavra de ordem de uma única pessoa. Enquanto que aquele que está em vários sócios está aparelhado, não sabe o que seguir. Então, um dos efeitos disso é que cria no mu'min, no crente, um autocontrole sobre si, não é? Que o motiva para fazer o bem e deixar o mal. Você está motivado, porque já tem uma orientação, sabe distinguir o bem e o mal. Aí está. Então, caros irmãos, essa é a primeira característica da nossa lei islâmica. Annaha min indillah, que ela é divina. É divina
na origem, assim como no objetivo. Annaha min indillah. A segunda característica é hifdhu masadiriha. É hifdhu masadiriha. É a preservação de suas fontes. É a preservação ou a conservação de suas fontes. A lei islâmica tem duas fontes que são preservadas de perda, deformação, adição ou diminuição, que são o Coran e o Sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Como é do nosso conhecimento, o Coran ocupa um lugar muito especial no seio dos muçulmanos e no Islã. O Coran é a nossa fonte principal. Por quê? O Coran é hudan linnas wa bayinat min al-huda. É uma guia para as pessoas com provas claras. O Coran é o código da nossa vida. Razão pela qual Allah tabaraka wa ta'ala garantiu para que o Coran seja preservada de perda, adição, diminuição ou deformação. E diz no Coran: Nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Por certo, nós aqui preservaremos a mensagem. Refere aqui o Coran. E nós, não, por certo, nós é que revelamos a mensagem, a referir o Coran. E nós preservaremos, vamos conservar. Allah garantiu a sua preservação. Por mais que se perca, mas alhamdulillah, o Coran está reservado, está conservado na mente das pessoas. A prova disso, hoje em dia encontramos uma criança de 10 anos, ele já memorizou o Coran completo, ou a metade do Coran, já tem 15 juzos ou 30 juzos. É sinal de que Allah subhanahu wa ta'ala já garantiu a sua preservação. Se você querer introduzir algo da sua autoria, tentar diminuir um harf ou tentar acrescentar um aya, logo você é descoberto. É descoberto. Porque Allah já preservou, já garantiu a sua preservação. Então, as suas fontes são preservadas de qualquer tipo de perda, qualquer tipo de adição ou diminuição. Portanto, caros irmãos, enquanto essas duas fontes, que é o Coran e as tradições do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto existirem na face da terra, devemos sublinhar que o Din Islam também será preservado e estabelecido, insha'Allah ta'ala. É por isso que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: وَلَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ. Eu deixei entre vocês aquilo pelo qual, se vocês abecarem nele, não vão se perder. Que é
Kitabullah, o livro de Allah, o Quran al-Karim. Wa sunnati, e a minha tradição, a minha orientação. Também diz num outro hadith: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Abegai-vos, ok? O meu sunnah, a minha tradição, e a tradição dos sucessores bem guiados. Quem são esses sucessores que são bem guiados? São Abu Bakr, primeiro Khalifa, Abu Bakr al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, o segundo Khalifa, Uthman bin Affan, o terceiro Khalifa, e Ali bin Abi Talib, o quarto Khalifa. São esses sucessores bem guiados do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque são os mais destacados no Din al-Islam. Devemos pegar primeiro, ok? As tradições do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a tradição dos sucessores do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحمده سبحانه وتعالى بنعمته التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Mais uma vez, caros irmãos, depois desta ligeira pausa, e a terceira característica, só para terminar, a terceira característica da lei islâmica é alamiyatuha, é sua universalidade. A lei islâmica, caros irmãos, é uma lei universal que não tem limites. Não diferencia uma raça de outra e um país de outro. Não é limitada por tempo ou lugar. É uma lei geral para os homens e gênios. É uma lei para negros e brancos, os ricos e os pobres, os árabes e os não árabes. É uma lei geral. A grande prova disso, Allah tabaraka wa ta'ala diz no Coran: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ó Muhammad, nós não te enviamos senão como rahma, senão como misericórdia para os mundos. É por isso que, caros irmãos, em cada raka, no nosso salat, em cada flexão, no nosso salat, nós recitamos o seguinte:
Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Todo louvor é somente para o Senhor dos mundos. Quem está lá nos mundos, caros irmãos? São os humanos. São os gênios e todas as criaturas. E qual é o objetivo principal da criação do homem, assim como o gênio? Qual é o objetivo? O objetivo principal é o quê? É a ibada. É por isso, em cada flexão no nosso salat, no mesmo Surat al-Fatiha, nós dissemos: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. A ti adoramos e a ti imploramos ajuda. Sinal de que Allah Tabaraka wa Ta'ala é o único que merece ser adorado e obedecido. Portanto, a lei islâmica é uma lei universal. Não veio para discriminar, não veio para escolher uma raça, cor, nacionalidade. Não. É por isso que o padrão pelo qual as pessoas são examinadas, são avaliadas aqui no dunya, é na base de quê? É na base do taqwa Allah, o temor de Allah. Não é na base da raça, nacionalidade, tribo ou etnia. Por quê? Allah Tabaraka wa Ta'ala já vetou, não é? Essa concepção errada. O que é que ele diz? Diz: Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Ô gente, ô povo. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Ô gente, na verdade nós vos criamos de um macho e de uma fêmea. E vos dividimos em povos e tribos. Este é moçambicano, aquele é maliano, o outro é guinense, o outro é chinês, este é da tribo fulano. Mas com qual objetivo, caros irmãos? Allah diz: Lita'arafu. É para que vocês se conheçam. É para cada um distinguir um ao outro. Razão pela qual, quando nascemos uma criança, uma das recomendações do nosso dini, depois de uma semana, temos que escolher, atribuir um bom nome. Muhammad ou Fátima. Por que isto, caros irmãos? É para a gente distinguir, porque somos muito. Já imaginaram, caros irmãos, se nós todos fôssemos chineses? Se nós todos fôssemos chineses, porque chineses são parecidos. Não é fácil você distinguir que este é Muhammad ou Abdallah. O que seria de nós? Haveria problemas na terra. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala nos dividiu em povos e tribos com hikmah, com um objetivo, com um propósito. É para cada um distinguir um a outro. Com isso não quer dizer que você é mais piedoso perante Allah. Por isso, à frente deste ayah, Allah Tabaraka wa Ta'ala diz:
inna akramakum inda Allahi atqakum. Que, por certo, o mais honrado, o mais piedoso entre vocês perante Allah é o mais temente. Então, esse aqui é o padrão, caros irmãos, que nós devemos avaliar as pessoas na base do taqwa. Nem na cor, nem na tribo. Tribo acaba, termina, desaparece. Tribo desaparece. Aí está. E sem me alongar, caros irmãos, conforme eu acabei de dizer no início, que essas características são muitas. Mas nós queríamos aqui partilhar convosco essas 3 características. São essas 3 características, tem mais outras características que distinguem o nosso din de outras religiões. Mas neste preciso momento, nós mencionamos 3. A primeira característica, devemos sublinhar-te aqui. A lei islâmica é de Allah, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, e tem objetivo. A segunda característica, tem 2 fontes que são preservadas de perda. Você pode fazer, pode tentar alterar algo, não vai conseguir, porque Allah subhanahu wa ta'ala já garantiu a sua preservação. Uma das provas, uma criança com 10 anos, não é? Ele já memorizou o Coran. Para o vosso conhecimento, há 20 anos atrás, houve uma conferência, recordo-me, no Quênia. A essência daquela conferência estava a se estudar como acabar com o Islã. Porque hoje em dia, o Islã e o muçulmano é alvo. Como acabar com o din Islã? Ok. Chegaram a uma conclusão lá de que vamos queimar o quê? Os masahif. Vamos lá queimar. Outros trouxeram uma outra ideia. Disseram de que não é possível. Isso não é solução. Queimar Alcorão. O muçulmano já memorizou aquele Coran. Está conservado aonde? Nas mentes das pessoas. Não é possível. Então, por mais que se perda, você não está a fazer nada. Allah subhanahu wa ta'ala já conservou o seu Coran aonde? Na mente das pessoas. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinuhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم واجعلنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك الموحدين وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم اشف أمراضنا ومرض جميع المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لموتانا وموت جميع المسلمين في كل مكان. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وارزقنا العمل بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.